Olá pessoal, estamos em mais um capítulo aí da Hora do Mestre. Vamos trabalhar hoje com um tema que é interessante, porque é muito comum notícia de que a gente sofreu um abuso por parte de um policial, por parte de um funcionário público, um oficial de justiça, um fiscal, às vezes um delegado, um promotor, um juiz. Então, o tema que nós vamos trabalhar é um assunto que pode estar muito próximo de nós. É o crime de abuso de autoridade. Esse crime de abuso de autoridade, ele foi definido em lei como crime pela Lei 4898. É uma lei antiga, é uma lei de 1965. Então vamos dar uma olhada no que diz a lei sobre o conceito desse crime de abuso de autoridade. Vamos ao artigo 1º da lei. O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que no exercício de suas funções cometerem abusos serão regulados pela presente lei. Bom, senhores, essa lei, ela previu a possibilidade de responsabilizar tanto na seara penal quanto na seara civil, indenização, danos morais, por exemplo, danos patrimoniais, e também administrativo, ou seja, o autor desse crime vai sofrer sanções administrativas. Logo, a lei teve a preocupação de combater esse crime que pode atingir diretamente o cidadão, você de casa. A lei era disciplina que o direito de representação, o que quer dizer isso? O que a lei quis dizer? A gente aprende em processo penal que quando a lei processual penal, ou a lei penal, melhor dizendo, ela condiciona a ação penal à representação da vítima, isso significa o seguinte: o Estado não pode agir se a vítima não quiser. A gente ouve muito falar naquela expressão: a vítima foi à delegacia retirar a queixa. Uma expressão tecnicamente incorreta, mas o cidadão de casa, que não é técnico, costuma muito ouvir ou utilizar essa expressão. A vítima procurou a delegacia e retirou a queixa. Na verdade é o seguinte: o que a gente tem que ter em mente é que a maioria dos crimes, o Estado, ao tomar conhecimento, vai agir mesmo sem a autorização da vítima e até contra a vontade da vítima. Porque, em regra, o crime desperta o interesse público na sua punição. Então, o Estado não fica à mercê da vontade da vítima. Mas alguns crimes, como ameaça, lesão corporal leve, desde que não seja em contexto de violência doméstica contra a mulher, então lesão leve, briga de bar, que alguém ficou com o olho roxo, um acidente de trânsito sem vítima fatal, tudo isso depende da vontade da vítima. Então a lei fala o seguinte: esse crime somente se procede mediante representação da vítima, do ofendido. Logo, quando a lei emprega a expressão representação, a gente tem que entender que o Estado não pode fazer nada se a vítima não autorizar. Não vai ter inquérito, não vai ter prisão em flagrante, não vai ter ação penal, não vai ter punição. O problema é que a lei de abuso de autoridade, no seu artigo 1º, emprega esta expressão, representação. E fica a dúvida: será que o legislador penal quis condicionar o crime de abuso de autoridade à vontade da vítima? Ou seja, a vítima vai à delegacia dizendo que foi vítima de truculência policial, por exemplo, e depois ela, por um motivo qualquer, talvez até por medo, ela vai à delegacia e quer retirar a queixa contra o policial. Gente, muito embora a lei diga, faça referência
ao direito de representação da vítima, o que predomina é o entendimento que essa palavra representação não está significando condição para o Estado proceder. O que eu quero dizer? Que não adianta a vítima do abuso de autoridade querer retirar a queixa é uma expressão tecnicamente incorreta nesse contexto, mas eu estou reproduzindo para falar uma linguagem mais popular. Não adianta a vítima querer voltar até a delegacia e retirar a queixa, porque a palavra representação que está na lei de abuso de autoridade não significa condição de procedibilidade, ou seja, não significa um empecilho, um obstáculo, uma condição para o Estado agir. Em outras palavras, para ser bem didático, ainda que a vítima não queira, o Estado tomou conhecimento do abuso de autoridade e vai buscar apurar, vai buscar punir. Pode até não conseguir, mas vai buscar. Então, a palavra representação, que aparece na lei de abuso de autoridade, não tem a natureza jurídica de condição de procedibilidade. Agora eu vou dar um recadinho para os concurseiros, para quem está fazendo concurso. Qual é a natureza jurídica? Em essência, o que essa palavra representação, que aparece na lei do abuso de autoridade, o que ela significa? Tem a natureza jurídica de condição de procedibilidade? Não, não tem. O que predomina é o entendimento que tem a natureza jurídica de mero direito de petição aos poderes públicos. Então o Estado não fica algemado, engessado, dependendo da vontade da vítima. Não, porque aí nessa lei a palavra representação não significa condição de procedibilidade, e sim mero direito de petição. Bom, dito isso, ficou claro que não depende da vontade da vítima, o Estado vai agir. Na prática, às vezes, é difícil chegar a uma prova que leve à condenação do autor do abuso de autoridade, mas que o Estado vai buscar através da polícia, através do Ministério Público, através das corregedorias, e essa persecução penal não fica dependendo da vontade da vítima. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos trabalhar é o seguinte: quem pode ser considerado autoridade? Quem é essa autoridade que a lei está punindo por abuso de autoridade? Para ser sujeito ativo do crime, ou seja, para ser o autor do crime, o criminoso, é preciso que a pessoa seja um delegado, uma autoridade policial? É preciso que o autor seja um membro do Ministério Público, um juiz, um presidente da República? Não. Para o fim de aplicar essa lei, para os fins dessa lei, a autoridade é qualquer funcionário público. Então nós temos que buscar na própria lei o conceito de funcionário público. Vamos ao artigo 5º da Lei 4898, que lá o legislador trouxe o conceito do que a gente deve considerar como autoridade para fins de responsabilizar pelo crime de abuso de autoridade. Então vamos ao artigo 5º da Lei 4898. Considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então basta ser um funcionário público. Basta ser um funcionário público, ou seja, uma pessoa que exerce um cargo público, uma pessoa que exerce um emprego público, ou uma pessoa que exerce uma função pública. Cargo público é titularizado por aquele que enfrentou um concurso público e é regido pelo regime estatutário.
Já emprego público, ele é aquele que enfrentou um concurso público também, mas tem o seu regime disciplinar, seus direitos e deveres, regido pela CLT. E função pública pode ser qualquer um, ainda que não tenha um vínculo ou uma remuneração. Pode ser um mesário que participe das eleições, pode ser um jurado que participe de um julgamento pelo júri. Todos estes estão exercendo uma função pública, embora não sejam titulares de emprego público e nem de cargo público. Mas estão exercendo uma função pública, logo, para fins de aplicação da lei de abuso de autoridade, eles podem sim incorrer nos crimes e nas penas de abuso de autoridade. O que a gente tem que levar em conta é que o legislador, ele quis que o autor desse crime tivesse uma condição especial. Não é qualquer um que pode praticar crime de abuso de autoridade. Embora o pai tenha autoridade sobre o filho, o pai que abusa do filho vai praticar crime de maus tratos, lesão corporal, tortura, mas não vai praticar crime de abuso de autoridade, porque o crime de abuso de autoridade, e aí isso interessa para o estudioso do direito, não é classificado como crime comum, é classificado como crime próprio. Crime próprio é aquele crime em que o legislador exige uma condição especial do autor do crime. E é o caso, porque não é qualquer um que responde por abuso de autoridade. É só aquele que é titular de um cargo público, de um emprego público ou que exerce uma função pública. Esse sim pode responder por abuso de autoridade. E digo mais, eu posso até não estar no exercício da função, e eu posso ser um delegado, que de fato eu sou, não estou no exercício da função, mas eu chego lá no colégio do meu filho, recebo uma notícia de que ele foi censurado pela professora, e eu entro lá no meio da aula, muito embora o responsável pela portaria não quisesse deixar eu entrar antes de falar com o diretor, antes de me identificar. Ou seja, tem todo um controle para entrar na escola, porque não pode entrar qualquer um, até porque nossos filhos estão lá, né, sob os cuidados dele. Mas eu não quis saber de me identificar corretamente, de seguir o procedimento normal para um estranho entrar na escola. Eu fui entrando, empurrei o responsável pela portaria, ignorei a ordem da diretora, mandei calar a boca, disse que eu sou delegado e ninguém vai bater no filho de um delegado, e pratico uma série de arbitrariedades para resolver um assunto particular meu, que é um assunto do meu filho. Muito embora eu não estivesse no exercício da função, eu durante todo momento fiquei invocando a minha condição de delegado. Então, a partir do momento que eu não estava no exercício, mas invoquei a condição de delegado, aí eu passo a responder por abuso de autoridade, sim. Não muito distante no tempo, um delegado, ele estava numa boate, chefiando a segurança privada. Ele tinha uma empresa, não sei se era oficial ou oficiosa, de segurança privada. Aí, alguns policiais federais foram entrar na casa noturna e não quiseram deixar a arma cautelada, porque os policiais federais se identificaram e disseram que estava em serviço. E o delegado foi chamado: olha, a ordem que nós temos é que não pode entrar armada num estabelecimento de diversão noturna, tem que acautelar a sua arma no cofre. O policial federal disse: não, eu vou entrar porque eu estou em serviço, eu não vou ser desarmado para entrar para fazer uma investigação. Aí chamaram o delegado, e o delegado disse: não vai entrar, e não adianta você dizer que é policial federal, que é agente, porque eu sou delegado, e aqui não vai entrar. Bom, os policiais não forçaram a barra, foram até a corregedoria e reclamaram do delegado. O delegado foi investigado e denunciado por abuso de autoridade, porque ali na boate
enquanto chefe de segurança privada, ele não era delegado. Ele estava exercendo uma atividade privada, particular. Tem nada a ver com a delegacia dele. Mas para fim de barrar os policiais que estavam no exercício da função, ele acabou atentando contra o exercício da função, prejudicando o serviço da Polícia Federal, invocando a condição de delegado. Se ele tivesse ficado quietinho, não responderia por abuso de autoridade. Mas como foi falar que era delegado e que ali os policiais não iriam entrar armados, ele acabou invocando a condição de delegado, faz com que ele responda por abuso de autoridade. O que eu quero dizer? Tem que ser funcionário público, ou seja, exercer um cargo, um emprego ou pelo menos uma função pública, ainda que não seja titular de um cargo nem de um emprego. Porém, ainda que eu não esteja no exercício, ainda que não esteja naquele momento cuidando do interesse público e sim do interesse particular, se eu invocar a condição de delegado ou de funcionário público e cometer um abuso, vou responder pelo crime de abuso de autoridade. Então, a gente pode ilustrar com vários exemplos em que um cidadão não estava no exercício da função, mas invocou a condição de funcionário público. Quer ver uma coisa muito comum? Um policial geralmente é procurado por algum comerciante que fala assim: olha, eu vendi vários produtos, o cidadão me passou cheques ou assinou alguma notinha aqui para pagar depois e não me paga. Então, queria que você, que é policial, que anda armado, que é conhecido, que é temido, vá até o domicílio desses indivíduos e vá cobrar essa dívida, que eu te dou 10%, 20% do que você arrecadar. Era uma dívida perdida. Então, havia uma praxe de policial em fazer cobrança. E qualquer resistência por parte do devedor, esse cobrador invocava a condição de funcionário público, melhor, de policial, né, para intimidar e fazer com que o devedor pagasse, ameaçando, intimidando. Então, essa intimidação feita pelo cidadão, defendendo o interesse privado, mas invocando a condição de policial, fazia com que ele respondesse por abuso de autoridade. Então, tem que ser funcionário público. Tem que estar no exercício da função, ou, ainda que não esteja no exercício da função, mas invocou a condição de funcionário público para abusar. Agora a pergunta que fica, e essa aqui é para o concurseiro, o cidadão de casa de repente não vai achar tão relevante, mas essa aqui é para o técnico. A pergunta é a seguinte: pelo que eu falei, o particular pode responder por abuso de autoridade? Não. É o funcionário público que está no exercício ou invoca a condição de funcionário público que ele possui. Porém, em uma única hipótese, um particular, a pessoa que não é funcionário público, ou seja, não tem cargo público, não tem emprego público e nem está exercendo uma função pública. Um particular, o cidadão de casa, que não é funcionário público, pode responder por abuso de autoridade. Sabe como? A única hipótese é se ele aderir à conduta daquele funcionário público. Um exemplo: eu sou delegado, eu vou fazer uma blitz na rua e tem um amigo meu, um aluno meu, um conhecido meu, que está passando na hora e para observar a minha atuação. Então, eu estou ali dando a geral no carro, procurando arma, droga, vendo se aquele chassi é remarcado, se o carro é roubado, e de repente eu não vou com a cara do cidadão e dou um tapa na face do cidadão, abusando, atentando contra a incolumidade física do cidadão. Estou abusando, estou praticando um crime de abuso de autoridade. Aí o cidadão se revolta, porque, tá maluco? Tá me batendo por quê? Polícia não pode bater. Ele tenta, de repente, esboça alguma reação. Eu dou outro tapa. E o meu amigo, meu conhecido, meu aluno, meu vizinho, que não é funcionário público,
vê que eu estou esculachando o cidadão, adere à minha conduta. Fala assim: ô parceiro, ô professor, ô delegado, eu vou te ajudar a dar umas porradas nesse indivíduo. Então, esse particular que não é funcionário público, ele adere à minha conduta, sabendo que eu sou delegado, sabendo que eu estou abusando. Isso em direito penal se chama comunicação das condições pessoais do autor do crime. O Código Penal prevê a possibilidade de mais de uma pessoa participar de um crime. E ele, adotando a teoria monista, isso serve para o técnico, para o estudante, adotando a teoria monista, ele fala que todos que participam de um crime respondem pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. Mas o problema é que, às vezes, o crime exige uma condição especial do autor, como no caso do abuso de autoridade, que exige uma condição do funcionário público. Aí, um particular que não é funcionário público adere a essa conduta do funcionário público. Essa minha condição pessoal de funcionário público, que é exigido para configurar o crime de abuso de autoridade, vai se transmitir para o particular. Em outras palavras, tanto eu que sou funcionário público que estou abusando, quanto o particular que não é funcionário público, mas aderiu à minha conduta, ambos vamos responder por abuso de autoridade. Só nessa hipótese que a gente tem o particular podendo responder por abuso de autoridade, quando ele adere à conduta do funcionário público, sabendo que é funcionário público. Tirando isso, apenas o titular de um cargo, emprego ou função pública. Logo, é um crime próprio. Senhores, a gente vai encerrar esse primeiro bloco. Até daqui a pouco, espero que estejam conseguindo acompanhar. Até daqui a pouco.